A história da psicologia no Brasil. O tempo da psicologia brasileira contém o tempo da construção do Brasil e de seu povo. Embora tenha sido regulamentada há apenas 50 anos como profissão, está presente como conhecimento e prática desde o início de nossa história. A psicologia do Brasil começa com um colonizador? Não. Ela é o fruto do encontro e do confronto entre europeus, índios e negros, parte de uma visão religiosa para o conceito iluminista. Está presente na forma intelectual e moral, na estrutura familiar e no entendimento positivismo. Qual o lugar da psicologia no Brasil que em um século passa pela abertura dos portos, independência, império, abolição e proclamação da República? O espaço da urgência de entender os comportamentos individuais e coletivos. Sob a influência do liberalismo e positivismo, os saberes psicológicos ganham forma e conteúdo na pedagogia, nas escolas e no tratamento em hospícios. Passam a ser temas de tese nas faculdades de Medicina, Educação, Saúde Pública e Justiça. Se beneficiam das novas abordagens dos fenômenos psicológicos. Qual o papel da psicologia em tempos republicanos? Encontrar parâmetros para a organização da nova sociedade. Pesquisas e aplicação de testes em laboratórios instalados em escolas públicas e em institutos de saúde mental usam fundamentos da psicologia. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco são palcos de experiências psicológicas pioneiras em educação pública e no estudo de transtornos mentais. O movimento Escola Nova insere métodos ativos de aprendizagem com um foco no aluno. A criação de uma psicologia no Brasil se fundamenta em bases humanistas. Como a psicologia consolida a formação de atuação e se integra ao projeto de desenvolvimento econômico, o ensino formal da psicologia nos cursos de ciências médicas e humanas se torna obrigatório. Institutos ligados à organização do trabalho incorporam a psicologia aos métodos de seleção das empresas. Mas a psicologia não serve apenas para classificar e direcionar a mão de obra. Os serviços sociais da indústria e comércio utilizam a psicologia na formação e qualificação e formação de trabalhadores. O tempo da psicologia agora é o da antecipação e prevenção, e não somente tratamento e orientação. Porque 50 anos em 5 é o ritmo que se transforma a identidade nacional. A psicologia estuda e influencia as relações do consumo, as comunicações de massa, as pesquisas de opinião, o esporte. Só na administração pública trabalham mais de 1000 profissionais ligados à psicologia. A profissão de psicólogo existe de fato, mas não de direito. Atendendo à demanda de associações de psicologia, o Ministério da Educação encaminha projetos de lei para a regulamentação da profissão. Como a psicologia brasileira é emancipada e como ciência e profissão sobrevive à falta do estímulo vital da liberdade, o governo militar restringe projetos sociais públicos e diminui as contratações. O mercado de trabalho fica limitado a empresas e clínicas particulares, ameaçando a psicologia de se tornar uma ciência da elite. A ditadura com a reforma universitária estimula a privatização do ensino superior. Os cursos de psicologia em faculdades particulares abrem um novo campo de trabalho para psicólogos. A docência. A ditadura endurece o crime de repressão. Professores e psicólogos vinculados a movimentos sociais são perseguidos e presos. Sob a tutela do governo militar, é aprovada a criação do Conselho Federal de Psicologia. Somente 2 anos depois, o Ministério do Trabalho convoca eleições indiretas para a escolha da primeira plenária. Fora dos gabinetes da ditadura, a sociedade pede liberdades democráticas, direitos humanos e anistia. Os psicólogos se engajam nessas lutas. Qual é a força de uma entidade de classe que, em 10 anos, passa de 850 para 50 mil inscritos? O Conselho Federal de Psicologia inicia um processo de democracia interna. Publicações do CFP estabelecem uma rede de comunicação e integram psicólogos de todo o país. A Federação Nacional dos Psicólogos unifica a atuação política dos sindicatos. 65 mil psicólogos elegem seus representantes regionais e federais. A nova diretoria do CFP anuncia a adesão dos psicólogos às lutas dos trabalhadores por salário, em condições de trabalho. O primeiro Congresso Nacional inicia o debate sobre os rumos da profissão e prepara um processo constituinte à categoria. Qual o papel do psicólogo em um país que acaba de estabelecer a moeda e precisa urgente de mudanças sociais? A resposta vem do título do livro, Segundo Congresso Nacional de Psicologia. O psicólogo vai mostrar sua cara.
Ele manifesta a urgência de influenciar o processo de transformação da sociedade. Novas especialidades ampliam o espaço de intervenção da psicologia. Ações regulares do CFP reforçam as características da psicologia brasileira. A militância em favor dos direitos fundamentais. A primeira Mostra Nacional de Amostra de Práticas em Psicologia, Profissão e Compromisso Social expande o espaço institucional de aulas, congressos e seminários. A presença de 15 mil pessoas é a prova de que, cada vez mais, o conhecimento psicológico está presente em diferentes áreas. Ela mostra que sim, existe uma psicologia brasileira, e ela não se limita mais aos lugares nem aos procedimentos tradicionais de estudos e de intervenção, e é dinâmica, capaz de desenvolver conhecimentos, técnicas e linguagens. Praticada por profissionais mobilizados pelo compromisso de respeito à diversidade e aos respeitos humanos. E conscientes de sua missão, transformarão a sociedade, os indivíduos e a própria psicologia. Por muito tempo, entre nós, a psicologia experimental foi exercida apenas como um esporte. Começava-se a brincar com ela, era distraído e agradável, mas cumpria buscar em outras fontes o pão nosso de cada dia. Os médicos iam para hospitais, os professores para escolas. A psicologia não garantia a vida de ninguém. Era uma garota bonita, tinha muitos namorados, mas ninguém casava com ela. Talvez porque se vestisse mal e ainda não estivesse bem na moda. Seus primeiros laboratórios naufragaram, é certo que certos náufragos se salvaram. Foram recolhidos por grandes navios mercantes ou possantes belonaves e seguindo outros rumos. Alguns, porém, vagueiam ainda de jangada, pelo mar revolto da experimentação, na esperança de um porto para ancorar, crentes em sua fé e em sua dama. A um deles incumbiram as segundas jornadas psicológicas de vós contar a história que acabais de ouvir. Desde então, quanto a psicologia é boa e forte. Maltratada como foi entre nós durante a sua infância e adolescência, ela não se deixou sucumbir. É hoje essa figura esbelta e sadia, sempre muito estimada, como foi desde menina. Já agora acatada e respeitada, cortejada, dispõe de um apartamento mobiliado em cada uma das faculdades de filosofia e letras do país. Deixou de ser religional para se tornar brasileira. Reúne em torno de si admiradores de todos os estados. Abençoados sejam, pois, essas jornadas psicológicas, pelo entusiasmo com que nos anima a cultivar e a cultuar a psicologia experimental no Brasil.